Boa tarde, eu sou o professor Flávio Azevedo, avacoelhando geral no YouTube. Nesse momento complicado do país e do mundo por causa do vírus do coronavírus, estamos todos em casa, espero que você esteja também, seguindo as determinações do governo, cuidando de sua saúde e cuidando da saúde dos outros ao mesmo tempo. Sabemos que nenhuma equipe está treinando, estão todos com os jogadores dispensados, não temos eventos esportivos e outros comunitários nessa época por causa desse vírus. Estamos todos em casa, escolas fechadas, eu estou em casa, né? Estou trabalhando nas escolas, na arbitragem. Estamos aí em casa, né? Torcendo para que esse momento acabe rápido e voltamos à nossa rotina normal de vida, né? Estamos todos desejando isso. Como não temos jogos atualmente, né? O Coelho está na liderança do Mineiro, sabemos disso, está na terceira fase da Copa do Brasil. Resolvi hoje fazer uma retrospectiva da Copa Minas 2000, aquela em que o Coelho sagrou-se campeão. Rapidamente eu vou passar um resumo dos jogos, das partidas, dos jogos semifinais e finais para você. Aí é importante que após você ver o vídeo, comente lá embaixo. Logo aqui embaixo tem o espaço para comentários. Fala assim: "Não, Flávio, eu lembro desse jogo também, eu estava lá no estádio, foi emocionante, muito bom esse título nacional." Comenta sobre. "Ah, eu não fui em nenhum jogo, eu só vi pela TV." Comenta sobre. É importante o seu comentário para que juntos a gente fale sobre essa retrospectiva. É só comentar lá embaixo. Hein? Se você ainda não é inscrito no meu canal, tem lá o setorzinho de subscrever. Aí toda informação que eu estiver passando do Coelho, você terá acesso a ela. Mandarão um sinal para você de que tem uma nova notícia. Subscreva no canal, é importante porque para a gente saber se está tendo ou não credibilidade o que está sendo postado aqui. Comente: "Ó Flávio, foi emocionante." Mais abaixo, depois de fazer esse vídeo, eu vou procurar pelos sites alguns gols da competição que a gente está falando, e pelo rádio e pela televisão, né? Aí você vai lá no link e escuta ou vê algumas partidas importantes, ok? Então vamos lá para a retrospectiva. Copa Sul-Minas 2000, eram 12 equipes e foram divididas em 3 grupos. O grupo do Coelho tinha o Internacional, o Atlético Paranaense e o Avaí. Ou seja, era uma equipe de Minas, uma do Paraná, uma de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul. Né, como que era a forma de disputa? Eram 12 equipes divididas em 3 grupos de 4 equipes. As três melhores colocadas de cada grupo classificava, e o quarto e o segundo melhor colocado de todos os grupos também era classificado para as semifinais. Ou seja, era uma competição rápida, só classificava 4 equipes, semifinal e final. E na primeira fase o Coelho atropelou todos os seus adversários nos jogos de ida, tendo 100% de aproveitamento, sendo a única equipe com esse aproveitamento no grupo. Na primeira partida, o América enfrentou o Internacional em seu estádio, lá no Beira-Rio. Equipe importante, internacional, com jogadores importantes. Quem não se lembra, tínhamos o Dunga, tínhamos o Dunga ainda jogando no Internacional. Foi um resultado super importante, que o Coelho surpreendeu a todos e venceu essa partida por 1-0. Gol do nosso volante, o famoso Cabeção, jogador revelado na base americana, o volante Rui. 1-0 Coelho, os 3 primeiros pontos da competição. A segunda partida foi na Arena América, na antiga Arena América, saudosa, que eu gostava bastante. E lá nós enfrentamos o forte Atlético Paranaense, que tinha uma equipe boa também, jogadores como Cleberson,
aquele atacante Kleber estava lá também. Ou seja, não era um time fraco, não. Se eu não me engano, o zagueiro Lúcio era do Atlético Paranaense. Eu não lembro se ele era do Atlético ou do Internacional, o zagueiro da seleção brasileira. Também estava por lá. Nessa partida, o Coelho simplesmente atropelou o Atlético Paranaense. Caíram de 4 na Arena América. Foi um jogaço. Os gols foram do volante pintado, do atacante Rinaldo e 2 gols do meio atacante Fabrício. Nossos jogadores formados na base, Rinaldo e Fabrício. Muito bons jogadores e de boas lembranças. 4-1 para o Coelho sobre o Atlético Paranaense, um jogaço. Na terceira partida, fechando o primeiro turno, o Coelho encarou também em casa na Arena América a equipe do Avaí. Venceu por 2-0, gol do meio atacante Palinha e novamente do meia esquerda Fabrício. Coelho 2-0, 3 vitórias, 9 pontos, líder disparado. No segundo turno, o Coelho, mais visado, só cadenciou os jogos, não venceu nenhuma partida. Foram 2 empates e uma derrota. Logo na abertura do segundo turno, o jogo foi contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, antigo estádio também, sem as novas mudanças. E o jogo ficou de 3-2 para o Atlético Paranaense. Um jogo difícil e duro, e merecíamos até um empate nessa partida. Os 2 gols foram do atacante Wellington Amorim. Quem se lembra dele? Velocista, né? Bom jogador. Essa partida ficou 3-2 para o Atlético Paranaense. Na quinta rodada, no quinto jogo, o Coelho enfrentaria novamente o Internacional, que estava engasgado com o Coelho após a vitória lá no Sul. Mas o Coelho soube se defender, o empate era interessante para a equipe e a partida ficou empatada em 1-1, gol do atacante Zé Afonso. O nosso grandalhão Zé Afonso, centroavante artilheiro. E para encerrar o turno, o Coelho, um empate, o colocaria na liderança dessa chave, dependendo do resultado entre Inter e Atlético Paranaense. Foi o que ocorreu. O jogo terminou em 0-0 e o América garantiu a primeira colocação do grupo em que estava. Ficaram na sequência América em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Internacional em terceiro e Avaí em último lugar. E com essa classificação, o América em primeiro colocado, automaticamente classificado, e o Atlético Paranaense foi o clube com a segunda melhor campanha, segundo melhor colocado entre as equipes das chaves. E também passou para as semifinais. Na semifinal, o Coelho enfrentou exatamente o Atlético Paranaense em 2 partidas, jogos de ida e volta. Como o Coelho teve a melhor campanha, ele fez a segunda partida aqui em Belo Horizonte, na Arena América. E foram 2 partidas super equilibradas. Você se lembra? Na semifinal tivemos 2 empates em 2-2, muitos gols e muita emoção. No primeiro jogo lá em Curitiba, tivemos o Atlético Paranaense fez 2-0 e o Coelho conseguiu ainda empatar a partida com o Palinho, ótimo jogador, Palinha, e o centroavante Zé Afonso. E a partida terminou em 2-2. E na segunda etapa, aliás, no jogo de volta, aqui na Arena América, passamos um sufoco danado. A equipe do Paraná abriu 2-0 na primeira etapa e ficamos aquele sufoco, né? A nossa torcida, como hábito que tem, né, de vaiar, vai antes, durante e depois, né? Tá no sangue americano, né? Ser corneta dentro do estádio também, né? Mas faz parte, a gente corneta em favor da equipe. Saiu todo mundo vaiado para o intervalo e na volta para a segunda etapa, o Coelho conseguiu diminuir esse placar em 2-1, novamente pelo meia-campista, o nosso camisa 10 Palinha. E já no apagar das luzes, parecia que íamos perder essa chance de ir para a final inédita da Copa Sul Minas. No finalzinho,
o nosso atacante rompedor, nosso João Grandão, que na verdade é o nosso Zé Afonso, empatou a partida, levando a decisão para as penalidades. Vale lembrar que na primeira etapa, um dos gols dele foi por falha do nosso grande ídolo Milagres, e que conseguiu se redimir na cobrança das penalidades, fazendo a defesa de um dos chutes do jogador Luizinho, que foi o autor de um dos gols em que o nosso goleiro vacilou, né? E ele pôde se redimir contra a própria pessoa em que ele havia falhado. Faz parte, Milagres. Continua nosso ídolo, é goleiraço. E depois a última cobrança deles estava 4-2 para o Coelho, com a pressão da torcida do Coelho sobre o batedor. Ele tremeu e chutou a bola para fora, dando assim a classificação ao Coelho. A final da Copa Sul Minas, e seria uma decisão caseira, pois seriam 2 jogos no Mineirão contra o time do Barro Preto. Em jogos de ida e volta, como a equipe Barro Pretana tinha uma melhor campanha, eles tinham o direito de jogar por 2 resultados iguais, né? Os 2 jogos foram no Mineirão. E na primeira partida, o Coelho já demonstrou a sua força diante do adversário, o Cruzeiro. E venceu por 1-0 com gol de pênalti do nosso volante, ídolo Pintado, hoje treinador. Fez um gol de pênalti sofrido pelo Palhinha. E a primeira partida, no jogo de ida, ficou 1-0 para o Coelho. Eu não sei se dizer se esse jogo foi no Independência ou se foi do Mineirão. Eu acho que as 2 partidas foram do Mineirão, mas a verificar isso. Quem souber, dá um comentário sobre isso. Mas o fato é que no primeiro jogo de ida a gente ganhou de 1-0 do Cruzeiro, gol de Pintado. Na segunda partida, os azuis, né, arrogantes como sempre, uma vitória por um placar de 1 gol de diferença já lhes dava o troféu de campeão. Eles achavam que no Mineirão era fava cantada vencer, né? Estádio lotado, a maioria da torcida em favor deles, é óbvio, né? Mas a nossa torcida guerreira, principalmente a Vercoelhada, estava presente lá apoiando a equipe nessa finalíssima. E na primeira etapa, eles conseguiram fazer um gol de pênalti, né? Eles fizeram um gol e saíram pelo primeiro tempo em 1-0, comemorando o título, pois o placar lhes favorecia e dava o título para eles. Porém, eles esqueceram que estavam jogando contra o Coelho, que está acostumado a jogar contra tudo e contra todos, e nunca se entrega. E mais uma vez, foram decisivos nesse jogo o volante Pintado, o atacante Zé Afonso e nossa cria da casa, o atacante Álvaro. Garoto ainda que foi decisivo nesse jogo, fazendo o gol da vitória. E conseguimos empatar o jogo com o atacante Pintado, 1-1. E tivemos a chance de passar à frente com um pênalti perdido pelo meio-campista volante Pintado. Ele perdeu um pênalti, como diz aí, pênalti roubado não entram. Quem se lembra, foi fora da área, mesmo assim foi marcada a penalidade. Tivemos a chance de passar à frente do placar e perdemos o pênalti. E o jogo ficou 1-1 nesse momento. Esse placar já dava o título ao Coelho, pois ele venceu a primeira partida. Mas para não ter dúvida nenhuma de que a gente merecia ser campeão, pela campanha muito boa na competição, por passar pelo grande adversário Atlético Paranaense e por também não ter medo de jogar no Mineirão. Tínhamos grandes jogadores como o Miller, aquele Viveiros, lembra? Bunda de Tanajura, do time deles. E no finalzinho da partida, o nosso atacante Álvaro completou o placar fazendo 2-1 para o Coelho, para a alegria da torcida americana. Título merecido do Coelho.
vencendo as duas partidas contra o favorito, o time do Barro Preto. Ganhamos o primeiro jogo por 1-0 e a segunda partida contra a torcida deles, toda favorável, vencemos 2-1 e demos a volta olímpica em pleno Mineirão. Até hoje choram isso, fala que não valia nada porque estava cheio o estádio, né? Essa é a pergunta que eu deixo para eles, né? Um título nacional muito importante, ganho pelo Coelho, foi muito bom. Eu sou totalmente favorável à volta dessas competições que são em nível nacional, em vez do estadual, o estadual fosse menor e voltasse assim como é lá no Nordeste, que eles têm o campeonato estadual deles e a Copa do Nordeste. Deveríamos voltar essa competição também muito importante. Seria o nível maior para as competições nacionais e, quiçá, internacionais. Fica a dica, né? Cabe aos dirigentes isso. Ou seja, a campanha do Coelho. Vitória de 1-0 sobre o Inter, 4-1 sobre o Atlético Paranaense, 2-0 sobre o Avaí, derrota de 3-2 para o Atlético Paranaense, empate com o Internacional em 1-1, empate com o Avaí em 0-0 na primeira fase. Na semifinal, 2 empates em 2-2 com o Atlético Paranaense e a vitória nas penalidades pelo placar de 4-2. E na finalíssima, 2 vitórias também. Para não ter choro, 1-0 na primeira partida e 2-1 com o Mineirão lotado. Isso valeu o título do ano 2000 da Copa Sul Minas, que deixou a América muito credenciado ao participar das competições nacionais com força que sempre teve e acostumada a lutar contra todos e contra todos, conquistamos mais esse título super legal e emocionante. Como eu disse anteriormente, eu vou fazer uma pesquisa e colocar gols importantes dessa competição pelo rádio, pela TV, para quem gosta. E essas informações que eu passei para vocês agora, eu peguei todas no site super importante, Acervo do Coelho. Anota aí, acervodocoelho.com.br /2000 Copa Sul Minas. Dê uma lida mais completa lá no site. Lá tem os gols também. Dê uma moral porque ficou muito bem escrito. acervodocoelho.com.br /2000 Copa Sul Minas. Procure lá, dá um like lá. Foi muito bem feita a história. Eu espero que eu tenha relatado para vocês direitinho. E aquilo que eu comentei. Lá embaixo nos comentários, diga se você se lembra dessa campanha, se estava lá no Independência ou não, como foi, se é favorável à volta ou não das Sul Minas. Fale mais dela. Dá um like aí se você gostou. Eu sou o professor Flávio Azevedo, sempre fazendo vídeos sobre o único decacampeão mineiro, Avacoelhano Geral, no YouTube. Dá um like quem gostou. Boa tarde. Tchau.